Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade, nesse frio aqui latejante, sabe? Você que está em casa, no trabalho ou em qualquer lugar que está ouvindo esse belo rosto do Raimundo aí, vamos dar continuidade à nossa série de mensagens falando sobre referencial e exemplo. E vou sempre tornar a dizer isso. Nem sempre quem é referencial se torna exemplo. E nem sempre que é exemplo se torna referencial. Entende o que eu estou dizendo? Seja para o lado natural, das coisas naturais que vivemos no cotidiano, que tem muitos exemplos sobre isso, tem muitos referenciais sobre isso, seja para algo destrutivo ou construtivo. Assim também existe para o lado de as coisas espirituais, as coisas de Deus, entende? Que se torna tanto algo venenoso quanto algo virtuoso a seguir. Entende o que eu estou dizendo? Você que está em casa, seja de mais idade ou de menos, alto escalão ou baixo escalão, não sei. Então, preste atenção nisso que eu estou dizendo aí. Diante disso, vamos começar a nossa mensagem de hoje. E hoje nós vamos falar do segundo tópico, do segundo elemento, chamado os estrelinha da sociedade. Entende? Os estrelinha. Eu falei dos relevados, eu ainda não terminei, sabe? Dos relevados. Então, eu vou fazer direto mensagem falando sobre isso. Referencial e exemplo. E vai agrupar aquelas 10 características, aqueles 10 tópicos, entende? E hoje eu vou falar que ontem eu postei falando sobre os relevados, hoje eu vou postar falando sobre os estrelinha, entende? E amanhã, sinceramente, vai prolongar cada vez mais. Cada um dia eu posso fazer 2 características ou 3, independente do meu tempo aqui, que eu tenho proporcionado voluntariamente a fazer esses vídeos, entende? Então, antes de tudo, vamos primeiramente saber 3 coisas que enraizam na sua mente, que você precisa distinguir. Você só tem 3 caminhos a seguir, entende? Você só tem 3 caminhos a seguir: Bíblia, alma ou sociedade, que eu já expliquei sobre isso, independente do que você acredita, sabe? E também, lembre-se, todo aquele que faz o sinal da cruz está dizendo: eu crucifico a minha vontade pela vontade de Deus, entende? E já expliquei sobre isso. O grande problema é quando você faz de forma não clara, não de forma segundo o que diz a Bíblia. Lucas capítulo 22, verso 40 adiante. Portanto, agora vamos dar continuidade à nossa mensagem. Que eu falei que não vai ser muito grande, sabe? Porque vai ser muitos vídeos. Então não vou fazer muito detalhadamente. Então os detalhes vão ficar nos pequenos vídeos, entendeu? Diante disso, você aí que está em casa, vamos ser assim, bem claro, sabe? Vou ser bem claro e bem direto, assim. Vou ser bem claro e bem direto. Mas usando esse critério aqui. Focaliza nisso. Eu sempre já falei para vocês e já expliquei sobre isso. Orientar, a linha de orientar, lembre-se que eu falei sobre isso, e a linha de julgar, que eu mencionei dessa maneira. E é assim que eu uso, sabe? E é assim também que o próprio Jesus usa. E eu consegui observar isso sobre Jesus, entende? Não só das minhas cabeças, não é daqui minha ideia, não é aquilo, entende? É aquilo que eu vi e o Espírito Santo passou para mim. Bíblia, alma, Espírito Santo, entende? Então, lembre-se, orientar não é julgar, entende? Lembre-se dessa linha, orientar não é julgar. E julgar
Lembre, e julgar não é controlar. Entretanto, todavia, você precisa ter clareza sobre isso. Os dois pilares para sustentar isso de forma eficiente, de forma sábia, de forma eficaz. Qual o adjetivo que eu posso dizer mais aqui? Para que assim não gere destruição ou algo, como a palavra certa? Ineficiente, essa palavra. Entende? Então, os dois pilares é ordem e prudência. O próprio Jesus sempre usava isso. Ordem e prudência. Quer exemplo básico? Eu posso citar o mais clássico que você já conhece. É aquela história de uma mulher chamada lá, nem tem o nome, Maria. Ah, tá, coloquei Maria, sabe, que foi pego lá em adultério. Acho que é Maria, deixa eu lembrar direito aqui. Aquela mulher que foi pega em adultério. Os povos, sabe, os saduceus, os fariseus, todas as pessoas estavam ao redor, uma multidão estava lá. E com argumentos de falar o seguinte: essa mulher foi pega em adultério. E todo aquele que é pego em adultério tem que ser apedrejado. E o próprio Jesus não foi contra isso. Entende? Quando Jesus estava orientando o povo, sabe? E quando Jesus estava orientando aquela mulher, ele simplesmente colocou ordem e prudência. Entende? Diante do julgamento e diante da orientação. Ele não controlou, sabe? Entende? Quando ele foi orientar, ele fez de forma sábia. Então é isso que você precisa entender e compreender, se você não quer gerar destruição tanto para você quanto para terceiro. Entende? Então estou explicando isso com detalhe aqui, sim, para você, bem didático, para você entender o que eu estou mencionando. Então, hoje vou colocar 5 pessoas estrelinha do nosso meio atual, sabe? Tanto do Brasil quanto de outros países afora, que a multidão segue. Lembre da expressão popular, que é: palavras convencem, mas exemplos arrasta a multidão. E eu, tipo, pra mim, e quando eu vejo a Bíblia, sabe, essa expressão, sabe, ela tem uma falha. Nela tem uma falha. Entendeu? E também gera destruição para outras pessoas. No seguinte ponto: se palavras convencem e exemplo arrasta a multidão, que é o tema da nossa mensagem e o referencial também, lembre disso, o tema da nossa mensagem, referencial e exemplo. Se isso o que faz seguir a pessoa são os atos, aquilo que a pessoa faz, então a pessoa, ela não está muitas vezes não analisando e não, digamos, pensando de forma eficaz. Ela está pensando somente com os olhos. Entende? Ela segue mais com os olhos do que com um raciocínio lógico, com um raciocínio eficaz segundo a vontade boa e perfeita de Deus. Então, percebe algo. E eu até já falei sobre isso. A multidão que seguia Jesus não considerava Jesus como exemplo. Vou explicar sobre isso. Há uma diferença de exemplo e referencial. E há uma diferença entre referencial e exemplo. Então, a multidão seguia Jesus porque Jesus era o referencial, sabe? A multidão seguia Jesus não porque ele é o exemplo que veio o mundo para salvar, para curar, para transformar, sabe? Não. Entenda bem isso. Parece tipo confuso, parece que não tem sentido o que eu estou dizendo aqui, né? Mas presta atenção nisso.
A multidão via. Então preste atenção nisso, sabe? Eu vou trazer mais um contexto assim e algo mais claro para você entender. Digamos só um exemplo, sabe, que o Joãozinho, no tempo de Jesus, o Joãozinho, o Pedrinho e a fulano de tal estava doente, ou até mesmo aqueles que estavam lá na multidão com Jesus lá, eles primeiro uma mulher, que a Bíblia conta sobre isso, ela ouviu falar que Jesus poderia curar. Uma mulher que sofria 12 anos. Estou trazendo um exemplo aqui da Bíblia para você entender. E estou correndo aqui rápido para o vídeo não ficar muito grande. Sabe? Então, uma mulher ouviu falar que Jesus curava, que libertava, cura. Jesus era o ponto de referência. Entende? E nessa... Desculpa... achei. E nessa multidão, algo que é bem, tipo, interessante, bem punk, é quando essa mulher, sabe, que ouviu falar de Jesus, que ele era o referencial, sabe, de cura, de libertação, sabe, ela em si trouxe virtude para ela, trouxe milagre para ela. E por que aquela grande multidão que estava cercando Jesus não atraiu cura, libertação, restauração? Por que aquela mulher apenas tocar na orla de Jesus atraiu cura? Atraiu cura. Aí você fala, Raimundo, porque ela tinha fé. Você pode falar, Raimundo, porque é isso, aquilo, assado. Mas será que aquela multidão, assim, em algum momento... Lembre-se que eu estou falando sobre isso. Orientar e julgar. Entende? Sobre isso. Será que aquela multidão que estava apertando Jesus, também não tinha alguém ali que estava crendo também? Algumas pessoas ali. Então... Estou dando aqui bem didático para você entender, sabe? Que a multidão, quando você tem uma mente, sabe? Uma mente, sabe? Que você ouviu falar, estou repetindo novamente aqui para você entender. Ouviu falar que Jesus era o exemplo, sabe? Era o exemplo para que assim eles pudessem ter algo apenas natural, sabe? Eles estavam procurando as suas necessidades, sabe? Eles estavam focando mais nas suas necessidades. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: pessoas que seguem exemplos, sabe? Pode fazer um sentido para você, mas é o que eu vejo. Pessoas que seguem exemplos, elas muitas vezes vai para o caminho da necessidade, sabe? Vai para o caminho da necessidade. Pessoas que têm um referencial, vai por quem a pessoa é. Faz sentido para você? Não sei se faz sentido para você sobre isso, sabe? Mas focaliza nisso. A multidão via que Jesus era um exemplo, estava curando. Aquele cara ali que cura, que liberta, sabe? Tem umas palavras boas, entende? Porém, aquela mulher que sofria 12 anos de um fluxo hemorrágico, se for trazer para os dias atuais, é a menstruação, sabe? Ela tinha Jesus, ela focalizava em Jesus, não na sua necessidade, entende? Não só as minhas palavras, mas ela falou só, aquele homem, se um dia eu tocar nas vestes daquele homem, eu serei curado.
Ela está focalizando no homem, no referencial Jesus, e não na sua necessidade. O povo está focalizando na sua necessidade. Compreende isso? Sabe? Não sei se você está compreendendo isso que eu estou passando aqui para você. O povo estava lá, aquela multidão, viu que Jesus não era o referencial, era o exemplo que estava curando. Ele pode me dar isso, ele pode fazer aquilo, sabe? É isso que você precisa entender. Por mais que o referencial e o exemplo possam andar no mesmo via, mas são algo diferenciado. E é nisso que você precisa entender. Sabe? Jesus, para as pessoas, era o estrelinha. Entende? Era o estrelinha ali. Para algumas pessoas, para suprir as suas necessidades. Entende? Então, algo que muitas vezes, eu já falei, expliquei sobre isso e vou falar sobre 300 vezes. Que muitas pessoas, são 5 coisas importantes. Focaliza nisso. São 5 coisas, você que está me ouvindo internacionalmente, que faz você não entrar em cegueira diante dos estrelinhas da sociedade. Daquilo que a sua necessidade, ou daquilo que você está precisando, ou daquilo que as pessoas dizem, para você não ter clareza dos intermediadores, seja eles qual forem. 5 coisas: fé, religião, religiosidade, espiritualidade e a vontade boa e perfeita de Deus. E eu expliquei sobre isso, sabe? Então, as pessoas transformavam a sua fé em uma religião. As pessoas transformavam a sua fé em uma religiosidade. As pessoas transformavam a sua fé em uma espiritualidade barata, não segundo o que diz a Bíblia. Mas as pessoas dificilmente transformavam a sua fé na vontade boa e perfeita de Deus. As pessoas muito menos transformavam a sua fé naquilo que vinha do reino dos céus, entende? Porque traziam uma renúncia, traziam uma entrega além que elas podiam pensar, entende o que eu estou dizendo? Sabe? Então, se eu vou trazer agora, trazendo para os dias atuais, para os tempos da Bíblia, agora eu trago para os tempos atuais. Eu poderia falar mais sobre isso, mas o vídeo vai ficar muito grande aqui, eu nunca deixar muito grande aqui, entende? Então, trazendo para os tempos atuais, eu vou trazer 5 nomes de estrelinhas nos tempos atuais, entende? Que são os intermediadores, seja eles os mais altos escalão ou mais que você conhece aí. Então, são 5 nomes de estrelinha que muitas pessoas conhecem, que eu vou citar aqui. Isadora Pompeu, André Valadão, JP Carvalho, Fad Farage, que você conhece aí, deixa eu ver. Quem mais? Eu dei 4. Lucinho Barreto, sabe? São 5 pessoas. E eu poderia dar muitos. São as pessoas que estão em alta, as pessoas que têm, entende? Do corpo de Cristo, entende? São essas pessoas. Eu poderia falar mais, sabe? Como o Justin Bieber, que é da igreja. O povo lá do Rio Song. Quem mais que eu poderia citar aqui? Daniela Araújo. Tem muitos nomes que são assim lá em cima, que a multidão segue. Entende? Então, vou tornar a repetir novamente sobre isso. Orientar não é julgar, e julgar não é controlar. Entende? Então, você vai ver, não o meu problema, sabe? Não é o meu problema, aí o problema é seu, sabe? O problema é seu, se você segue ou não, se você... Entende? Eu não estou aqui para convencer você a nada, só estou proclamando algo. Aí você coloca em análise se faz sentido ou não. Esses vídeos vai estar aí para quem quiser, entende? Eu sempre menciono sobre isso. Então, continuando aqui para você entender, sabe? Nos tempos atuais, é importante você distinguir aquilo que eu falei antes.
as 5 coisas para você não se perder. As 5 coisas. Você não pode transformar a sua fé apenas em uma religião, em uma religiosidade, que são totalmente diferentes, mas andam no mesmo estilo, que muitas vezes a religião se mistura com a religiosidade que você nem percebe, tá tão junto que você nem percebe. Eu poderia dar vários detalhes sobre isso, entendeu? Então, focaliza nisso. Então, você não pode transformar a sua fé em uma religião, apenas em uma religião, uma religiosidade, uma espiritualidade barata que tem muitos por aí, só Jesus na causa. E, por último, você tem que transformar sua fé na vontade boa e perfeita de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. E assim você entrar no reino dos céus. O que eu quero dizer com isso? É que quando eu tenho um referencial e um exemplo, olha o que eu vou dizer. Se a sua necessidade está comandando você, ela vai cegar o seu entendimento. Vai. Por que eu estou dizendo isso? Porque você está trabalhando mais com uma audição não, visual, sabe? Visual. Aquilo que você pode ter. E você vai desconsiderar aquilo que a Bíblia está dizendo. Entende? Você vai desconsiderar aquilo que a Bíblia está dizendo. Olha, todo aquele que vier, seja o mais bambambam, colocar alguma coisa além da minha palavra, levar a pessoa fora da vontade boa e perfeita de Deus, você tem que desconsiderar. Tem que lançar fora. Pode ser o anjo, pode ser o bispo, pode ser o papa, pode ser qualquer pessoa. Se ele está levando a caminho, a uma visão fora da vontade de Deus, você precisa desconsiderar. Entretanto, todavia, amigo, o que faz acontecer é aquilo que muitas vezes leva muitas pessoas à destruição. A sua necessidade, aquilo que ela quer. Ah, não, olha, eu vou acompanhar, sabe por quem? A Isadora Pompeu, porque olha o estilo dela. Ela faz tatuagem. Ó, rapaz. Olha o estilo dela lá. Ela falou isso e aquilo. Eu vou acompanhar ela, porque então, ela é um referencial pra mim. Não, ela é um exemplo pra mim. Ah, não, eu vou acompanhar o Justin Bieber. Aí não, eu vou acompanhar o JB Carvalho. Aí eu vou acompanhar o Fad Farage. Aí eu vou acompanhar o André Valadão, porque olha o tanto que ele faz lá. As perguntas. Aí, ele tem até agora. Ele tem agora. Já ia me embolando aqui. Agora ele fez até uma igreja virtual. Entende? Eu sou desse tipo de situação. Entende? Então você tá colocando aquilo que você quer e deixando, desconsiderando o que esses caras ou mulheres são. Então tem que colocar na balança, entende? Na balança aquilo que eu quero e o que estão oferecendo, entende? Aquilo, vou tornar a repetir. Os estrelinha não quer, sabe? Tem muitas estrelinhas aí, entende? Tem muitas estrelinhas que só quer subir, sabe? Eles não querem, sabe, entrar, te mostrar o caminho verdadeiro que conduz o reino dos céus. Tem muitas estrelinhas aí, sabe, que eles não querem. E você, para querer encaixar sua vida, olha, na minha igreja, Raimundo, não aceita eu vestir roupa rasgada. Na minha igreja, Raimundo, não aceita eu fazer tatuagem. Ai, Raimundo, na minha igreja, os líderes lá não aceitam eu ouvir música secular. Ai, Raimundo, na minha igreja, os líderes lá não aceitam eu ir lá pro show do... Deixa eu lembrar aqui. Vem na minha mente, Sandy Júnior, Roupa Nova, Luan Santana. Ai, Raimundo, aí eu vou na igreja que
sabe? Ali, o que me encaixa. E muitas eu vou na igreja, sabe de quê, Raimundo? Na igreja que diz, olha, que eu sou salvo para sempre. Independente do que eu fizer, eu estou salvo. Eu vou na igreja que me encaixa, Raimundo. Eu preciso de um líder assim, ó. Eu preciso de um referencial assim, Raimundo, dessa forma. Entende o que eu estou dizendo? Então aquilo que eu quero e aquilo, vou tornar a repetir, aquilo que eu quero cega, estou falando paulatinamente, cega a sua visão, de entendimento segundo a vontade de Deus. Entende? Então é isso que aconteceu lá no Jardim do Éden até o dia de hoje, sabe? Eva